Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, né, a respeito da República Velha, ou Primeira República. Hoje nós vamos comentar, né, contextualizar, ser um pouco breve a respeito das revoltas que ocorreram nesse período da história do Brasil. Entre elas, nós pontuamos aqui no slide algumas que nós vamos abordar aqui hoje, né, alguns até de cunho bem conhecido na nossa realidade, como a sedição de Juazeiro, né, a revolta de Canudos, a revolta da vacina, da chibata, o movimento conhecido na região nordeste como cangaço, né, de que teve como principal características as lutas, né, pelas injustiças sociais colocadas pelo povo nordestino. E aí, nós vamos ver que algumas dessas revoltas, né, e até mesmo as revoltas anteriores, no período colonial, no período imperial, foram causadas principalmente por questões que nós vamos até colocar aqui semelhantes, né? As revoltas que ocorreram principalmente no Nordeste, muitas, né, foram ocasionadas pela questão geográfica e histórica que a nossa região é marcada, né, pela seca, além da seca, a questão da fome, da miséria, né, que marca muito a história da nossa região. Fome e miséria, especificamente, são condições desfavoráveis da nossa população, da nossa região, mas que muito também é causado por conta do descaso que as autoridades políticas, né, que os governantes, desde o período imperial e do período republicano até os dias atuais, têm com a região, né, justamente por não buscar políticas, né, sociais que venham beneficiar, ou pelo menos contribuir com o contexto de renda da nossa região, já que é marcado principalmente pela pobreza, pela miséria, pela seca, né, entre outras características, apesar que a região Nordeste não é marcada somente por pontos negativos. Ao contrário, a região Nordeste, se a gente for comentar num contexto histórico, ela é marcada por inúmeros pontos positivos na sociedade, na economia, né, na educação, né, que isso fica para um outro momento. Mas que, historicamente, né, a respeito de revoltas ocasionadas, a região Nordeste é marcada, infelizmente, por essas questões geográficas, como a seca, pela fome, pela miséria, pelas condições que são desfavoráveis, né, para o agricultor, para o sertanejo, para o homem do campo, né, e que, por falta da influência, o descaso, o abandono de autoridades, né, isso fez com que, desde o período colonial, né, e durante todo o período da República, ocorresse o que? Revoltas, insatisfações com o governo federal, com o período imperial, com as autoridades públicas de nosso país, certo? E uma das primeiras revoltas, né, insatisfações, movimentos que nós vamos estudar é a Guerra de Canudos, né? Canudos, que é uma região do interior da Bahia, mais precisamente lá do sertão da Bahia, né? Canudos teve, a gente pode pontuar aqui, duas características, né? A tensão social, né? Porque era uma situação, como eu já expliquei, sobre o Nordeste, marcada pela seca, pela fome, pela miséria, pelo abandono de autoridades à nossa região com políticas públicas, né? Então a situação da população de Canudos não era diferente de nenhuma outra parte do Nordeste, né? Era uma realidade altamente de sofrimento, de pobreza, de miséria, e além do descaso das autoridades com a população de Canudos, tinha as altas cobranças de impostos, né, que era colocado por essa população que já não tinha uma estrutura, uma renda, né, para sobreviver, e além disso, ainda tinha que pagar impostos para o governo federal. E aí, a solução que a população de Canudos teve foi se atraçar ao misticismo religioso, né? A questão religiosa, o misticismo, os mitos religiosos, a gente pode classificar assim, no Nordeste eles foram muito fortes. Né? A gente vai ver nos próximos slides a respeito da figura de Padre Cícero, Juazeiro do Norte, né? Que ainda hoje tem essa ligação, né, com a fé religiosa, a figura do Padre Cícero, que no caso de Canudos era a partir da figura do cearense Antônio Conselheiro, né, que nós vamos pontuar no slide seguinte. Então, Canudos, a partir de toda a tensão social que ela vivenciava, né, que ela que tinha como sua realidade em si, buscou a solução a acreditar no misticismo religioso, né? A miséria material compensada pelo espírito, né? Então, a partir dos discursos da oratória, né, do seu principal representante, Antônio Conselheiro, né, os sertanejos de Canudos, eles criavam expectativa de vida, né, uma esperança a partir daquele discurso religioso, né? Tinham fé nas expressões e na oratória do seu principal líder, né? Que para muitos também é considerado como líder messiânico,
né, que a partir do seu discurso ele mobilizava todo o contexto social, né, ele acumulava constantemente o maior número de seguidores, né, e uma de suas características, né, nessa solução de misticismo era buscar a salvação eterna. Isso a gente vê principalmente muitos desses relatos e vários outros em uma obra clássica da literatura, né? E a pessoa quer aprofundar um pouco mais a respeito de Canudos, é ler a obra de Euclides da Cunha, né? Os Sertões. Os Sertões, essa obra riquíssima no campo da literatura, ele retrata especificamente os detalhes do que foi a Guerra de Canudos, que ao longo desse período de 1896 até 1897 foi marcada por 4 expedições, né, 4 conflitos especificamente, e que teve mais ou menos, né, em torno de 5 mil mortes. Né. Antônio Conselheiro, né, esse personagem que a gente visualiza aqui no slide, e que é muito defendido principalmente por essa população carente de Canudos no início da República, ele é cearense, né, cearense da região de Quixeramobim, no interior do nosso estado, né, nasceu na década de 1830, acreditava, colocava para a população que ele era um enviado por Deus, né, que uma de suas características, né, que um dos seus objetivos era acabar com as diferenças, com as injustiças sociais ocorridas no interior, né, do Nordeste, no caso na Bahia em si, e ele foi um dos que fez com que os sertanejos batessem de frente com as altas cobranças de impostos, né, fazendo com que os sertanejos negassem, né, o pagamento tributário dos impostos, algo que era colocado pelo governo federal, pelo Estado especificamente, né. Ele também foi um dos críticos ao processo republicano. Ele, para alguns historiadores, defendia maciçamente, né, a monarquia em nosso Brasil, nosso país. Né? Ele acreditava que a república era uma característica de anticristo na Terra, né? E que o fim do mundo estaria próximo. Né? Então, ele uniu um grande número de seguidores, né, justamente para essas expedições contra o governo federal, justamente para que esses seguidores, a partir do conflito de uma guerra supostamente santa, né, eles iriam buscar essa salvação, a região de Canudos, a partir dela, ter uma condição de vida melhor, né, pelo menos ter uma condição e expectativa de vida mais favorável a partir desse conflito com o governo federal, né, para acabar com a república em nosso país. Né. Aqui foram algumas características, né, que marcou, né, a vida do Antônio Conselheiro, de toda a realidade que foi ocorrida em Canudos, né, mas que não todo foi uma região que houve mais de 5 mil mortos a partir dessas expedições, né, e que a população de Canudos praticamente foi extinta, né, após essas expedições, esses conflitos, sendo restaurado novamente a ordem na região. Né. Outro movimento ocorrido na República foi a Revolta do Contestado, né, de 1912 a 1916, praticamente quase no mesmo período da sedição de Juazeiro, sobre a Guerra do Contestado, ou Revolta do Contestado na região do Rio Grande do Sul. Nós vamos pontuar aqui algumas causas, né, causas que ocorreram, principalmente foram disputas por terras, né, entre os estados da região sul, especificamente Santa Catarina e Paraná, mas também houve a influência do Rio Grande do Sul, que para o governo federal eles buscavam a construção de uma estrada que ligasse o estado de São Paulo com o Rio Grande, né, e que, além disso, desenvolver a segunda madeireira com maior desenvolvimento da América Latina. Essas foram algumas das causas, né? Na verdade, ao longo da história da humanidade, se a gente for pontuar qual foi o motivo de tantas guerras, de tantos conflitos, de tantas revoltas, a gente pode pontuar praticamente que em todas, né, elas têm um comum. Desde as guerras lá na Grécia Antiga até os conflitos, a gente pode pontuar contemporâneos, que é a busca por terras, né? E aí, na Revolta do Contestado, nós temos essas duas representações, né? João Maria, que tinha muito essa ligação com o catolicismo rústico desde o século XIX, desde o período do Império. O seu filho, o sucessor, né, João Maria, foi um daqueles que buscou, a partir de diálogos, de acordos, até mesmo se envolver na guerra, para tentar amenizar essas questões, os empreendimentos, que privilegiava principalmente a elite, né, e não a população mais humilde, né, da região sul. E, como consequência, nós vamos ter aqui que foram 4 anos, né, de expedições, de conflitos de guerra, que gerou mais de 2 mil mortos. Outra característica
que marcou muito essa revolta foi justamente a instalação, né, dessa ferrovia que marca a região do Rio Grande do Sul, né, a região sul mais precisamente, com a região sudeste, né, revolta que ocorreu também no período da República Velha. Outro episódio, né, bastante contextualizado, principalmente na nossa região, né, é o movimento do cangaço, né, que segundo alguns autores tem início do século XX, outros dizem que antes do século XX já tinha margens e características de movimento de cangaceiros no Nordeste, mas se pontua-se especificamente na década de 1910 até meados, né, ou até o início dos anos de 1940, período da Segunda Guerra Mundial. Que a respeito desse movimento, né, o cangaço, nós vamos ver que algumas pessoas vão se destacar e a sua principal característica, né, desse episódio ocorrido principalmente na região Nordeste era justamente lutar contra as injustiças sociais, né, a influência dos coronéis na vida do sertanejo. Eles lutavam, primeiro ponto, pela exploração de terras, né, e a falta de oportunidade de vida, a expectativa de vida na nossa região, que era praticamente extinta, né, por conta da influência e exploração do governo federal sobre as populações e regiões carentes. Uma das características era o banditismo, né, tomar, invadir, destruir, matar, saquear, né, principalmente membros da elite, aqueles que não davam essas oportunidades, aqueles que exploravam a terra daqueles que não tinham, né. E uma característica, né, que muitos cangaceiros se desenvolviam, mesmo a partir de todo esse banditismo que eles tinham, era a influência religiosa. Eles se agarravam à fé, né, além dessa luta, desse banditismo, para ter condições melhores de vida. Entre as figuras que se destacam, né, Antônio Silvino, Cristiano Gomes, mas sem dúvida, um dos personagens que mais se destaca nesse período do cangaço é Virgulino Ferreira, né, também conhecido como Lampião. Nessa imagem, aqui na minha direita, nós vamos ver que é uma imagem retirada especificamente na região do Cariri, né, na região de Juazeiro do Norte, em que Virgulino, em uma de suas passagens, né, a região do Cariri, né, que teve até alguns diálogos com o padre Cícero na época, uniu, né, todos os seus familiares na região de Juazeiro para fazer esse momento, né, momento histórico para a região do Cariri, e que retrata um pouco também a figura do cangaço na nossa região, no nosso estado em si.